Financeira e a relação com a mamãe, como que tá? Aqui no íntimo, não pergunto na prática do dia a dia, mas aqui, como tá a sua postura em relação a ela? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a relação do dinheiro e a mãe. Eu postei um Reels no meu feed aqui do meu perfil pessoal e já gerou alguma polêmicazinha. Já recebi alguns directs aqui questionando. O Reels que eu postei é um trechinho recortado de uma live onde eu explico um pouquinho a importância de aceitar a mãe como ela é. Foi a live ali que eu falei um pouquinho sobre o narcisismo. Então eu quero trazer um pouquinho de clareza de por que com o olhar sistêmico, com o olhar das constelações familiares, esse olhar sistêmico, a gente relaciona tanto o dinheiro à mãe e também ao pai. Mas primeiro a tarefa que a gente precisa dar conta é com a nossa mãe, porque é nela que a vida acontece. Então sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Rafaela Valente, eu sou mentora, terapeuta. Para tentar direito, apresentando, mexendo aqui no ar-condicionado. Então, meu nome é Rafaela Valente, eu sou mentora, terapeuta e hoje quero trazer um pouquinho dessa clareza para vocês de por que vem, de onde que vem isso, de onde que vem essa história de dinheiro relacionado à mãe. Primeiro, vamos lembrar lá de como é que a vida acontece, quando que a vida eclode. Vem lá a sementinha do pai, a sementinha do homem, vem lá o espermatozoide, que é a força ativa. É o espermatozoide que vem, Então, desde o princípio da vida, essa energia masculina do yang, de fazer acontecer, de ser mais ativo, ela é tão do masculino que ali na própria biologia é o espermatozoide que vem ativo. Ele é que vem em movimento até fecundar um óvulo. O óvulo está ali, receptivo, esperando para ser fecundado. A vida, por mais que a gente dependa ali da sementinha do pai, a vida, ela acontece quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E aí, a vida eclode dentro daquela mulher. O Bert Hellinger, quem criou as constelações, ele tinha uma frase assim: o dinheiro, como é que é? O sucesso tem a cara da mãe, era uma fala dele. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. E tinha uma outra frase dele, que a vida te trata como você trata a sua mãe. E aí eu quero deixar muito claro, antes de eu avançar com vocês, que essa questão do tratar a mãe, o olhar sistêmico, ele está falando o tempo todo da postura interna. Fica claro para vocês o que é uma postura interna? Fica claro? O que é postura interna? Vou dar um exemplo bem assim, bem simplão. Se tem ali tô aqui junto com uma amiga. E aí eu quero que ela pegue alguma coisinha ali pra mim. Como que é a minha postura? Se eu viro pra essa amiga e falo assim: Marina, pega ali pra mim. Prestar atenção no tom de voz e tudo mais. E se eu viro para essa mesma pessoa, no mesmo contexto, e falo assim: Marina, pega ali para mim, por favor. Percebem a diferença? Na segunda eu até pedi por favor, na primeira eu nem pedi. A postura é o seu sentimento, é o que você faz, o seu sentir. E aí muitos de vocês confundem, porque ficam aí, ainda lá no padrão de dependência emocional. Preocupado com o que vão dizer, preocupado com o que a família vai falar, o que a igreja vai dizer. E ficam muitas vezes cumprindo um protocolo social para ser
bem avaliado pelos que te cercam, mas no seu íntimo a sua postura com essa mãe está uma postura de raiva, de insatisfação. Prefere? Percebem a diferença? Eu vou me desligar aqui um pouquinho dos comentários de vocês, porque às vezes eu leio um comentário enquanto eu tô falando e aí eu troco as palavras aqui. É a postura, tá? Então é nesse sentido que o Bert dizia: a vida te trata como você trata a sua mãe. Então, como que você está tratando a sua mãe? Na sua postura interna. Não estou falando de almoçar lá no domingo, que ela vai ficar feliz, nem de pedir bênção, nem de falar baixinho. Não estou falando nada disso. Estou falando de postura. Como que é a sua postura? É porque eu dei um exemplo tão bobinho, né? Mas assim, num primeiro exemplo eu viro para uma pessoa, falo assim: fulana, pega ali pra mim. Não pedi por favor nem nada. Mas percebe que eu falo de um jeito amoroso, de um jeito gentil, assim? Fulana, pega ali pra mim. No tom da minha voz, no jeito que eu peço, já tá ali subtendido ali, né? Uma educação, um por favor. E se eu peço pra mesma pessoa falando por favor, mas falo: fulana, pega ali pra mim, por favor. Eu mandei, eu não pedi um favor. Então, a questão é a postura com a qual você lida, você trata a sua mãe. Você pode até escolher não conviver mais com a sua mãe, dependendo do caso. Você pode escolher não conviver. Ok. A gente não está falando para conviver. Eu não estou falando para conviver, não é isso que as leis sistêmicas nos pedem. Elas nos pedem uma postura de gratidão. Porque seja lá como essa mãe tenha sido, você existe graças a ela. Por mais traumática que tenha sido a sua infância, enquanto você fica presa no que faltou, presa nas críticas, presa no julgamento, nas exigências, você vai com uma postura para a vida, que é uma postura como se a vida te devesse algo. E a vida não nos deve nada. A gente é que deveria se alegrar simplesmente por estar na vida. Fica claro para vocês essa questão da postura? Porque é disso que as constelações falam. Você pode até não querer conviver mais com a sua mãe, você pode até não gostar da sua mãe. Tá tudo bem, direito seu. Agora, a postura diante dela, mesmo que você não conviva e nunca mais queira nem encontrar, ok. Mas a sua postura diante dessa mãe precisa ser uma postura de aceitação, de respeito, de gratidão pela vida, porque foi graças àquela mulher que se dispôs a engravidar, a te parir e a cuidar de você nos primeiros momentos para que você não morresse. Você está viva até hoje, de alguma maneira foi graças a ela. Ainda que ela tenha te entregado para adoção. Ainda que ela só tenha dado conta de te gestar, de te gerar e de te parir. Foi o que ela deu conta, ok. Mas graças a isso você está vivo. Graças a isso você veio para a vida. É essa postura. Essa é a postura. Então, direto eu recebo pessoas vindo para as constelações e as pessoas muitas vezes buscam as constelações como se fosse algo mágico. Ela pode fazer, sim, verdadeiros milagres na nossa vida, mas no sentido de você experimentar essa postura, de você acessar essa postura. A constelação, ela te mostra onde é que está a solução do seu problema. Seja emocional, seja físico, financeiro, mental. O que você estiver buscando, as constelações elas vão te mostrar onde está a solução daquilo no nível profundo. E aí você vai exercendo essa postura, você vai ajustando essa postura dentro de você de acordo com aquilo que você percebeu lá na infância. Perguntaram aqui no
Deixa eu aproveitar e colocar aqui o meu arroba. Perguntaram aqui no perfil do Resiliência se com o pai é a mesma coisa. Sim e não, mas calma aí, deixa eu só fixar aqui. Sim e não. Com o pai, sim. Tem essa ligação com o dinheiro também. Mas primeiro você precisa dar conta com a mãe. Com a mãe, você libera o fluxo da abundância. Quando você dá conta dessa postura. Só que muitas vezes a gente experimenta que o dinheiro vem. Para muitas pessoas, o problema não é que o dinheiro não vem. O dinheiro vem. Só que ele não fica. Então, quando ele vem, mas ele não fica, aí você precisa olhar para a sua relação com o seu pai. Mas e quando o dinheiro nem vem? Quando fica só aquelas migalhas ali, só para você sobreviver, né? Só quando você tá quase morrendo, vem uma coisa, você dá um respiro ali e segue mais um pouquinho. Quando você tá dessa maneira, de forma que ele vem, mas não sustenta, não fica, não permanece na sua vida, aí você olha para a relação com o pai. Mas primeiro de tudo, hoje eu quero falar mais na questão com a mãe. Primeiro de tudo é a questão com a mãe. E eu quero que vocês, hoje na live de hoje, isso tem uma relação direta com dependência emocional. Mas na live de hoje eu quero que fique claro para vocês a questão da postura. É engraçado, né? Enfim, vou morder a língua aqui agora, para não falar nada. Os comentários que vão aparecendo aqui no Resiliência, né? Porque é tanta gente, aí sempre tem uns comentários assim que é muito interessante de observar a dinâmica que vai acontecendo aqui no chat. Eu só não vou desativar, gente, porque às vezes tem perguntas que são válidas eu responder que pode ajudar muita gente. Eu não vou entrar muito nessa questão dos filhos adotivos, mas eu vou falar pelo menos alguma coisa que vocês estão perguntando aqui. Filhos adotivos é a mesma coisa. Então, no caso, os pais que adotam. O que esses pais que adotam precisam ter na postura para que essa família ali, a criação desses filhos, seja uma coisa equilibrada, harmônica, saudável? A postura dos pais que fizeram a adoção, os pais adotivos, precisa ser uma postura de gratidão e de respeito aos pais biológicos, sem julgamento. Agradecendo aqueles pais que por alguma razão não puderam seguir com a criança, agradecendo aqueles pais biológicos que, graças a eles não terem tido condição de criar os filhos e ter entregue esses filhos para adoção, graças a isso os pais adotivos podem realizar o sonho de adotar uma criança. Então, o que os pais adotivos precisam é de ter uma postura de respeito e de gratidão em relação aos pais biológicos. E os filhos adotivos? A mesma coisa. À medida que eles vão crescendo ali com a família, sabendo que são adotados e tudo mais, vai ter sucesso na vida se ele conseguir ter gratidão, inclusive pelos biológicos. Gratidão, aceitar a história, parar de ficar lá na revolta. Eu conheço um casal de são irmãos, né, adotivos. Foram criados por um casal. Eu era amiga da menina. Eu estudei com o menino, mas eu era mais amiga da menina. Então eu convivi um período na casa deles, assim, quando pré-adolescente. E os dois foram criados no mesmo contexto. Os pais eram pessoas que tinham uma boa condição financeira, sempre estudaram em colégios bons. O menino, ou seja, tiveram ali os mesmos recursos, o mesmo ambiente, as mesmas condições, as mesmas escolas. O menino, até a última vez que eu tive notícia, há uns 3, 4 anos, ele estava completamente afundado em vícios, vivendo assim, sobrevivendo. Ainda na revolta, ainda na falta, ainda na dor. A menina
casou com um super casamento, assim, um casal, assim, que você olha, dá gosto de olhar. Super bem realizada profissionalmente. Não vou dar muitos detalhes para não dar a entender aí de quem que pode ser, né, aqui de Goiânia. Mas ela tá super bem casada, com um cara super bem sucedido, um gato, inclusive. Ela também é uma gata, super bem sucedida também. E tem uma família linda e são bem felizes e realizados. Os dois são adotivos. Então é só essa questão da postura, a postura com a qual você encara a sua realidade. E por que eu falo que isso tem relação direta com a dependência emocional? Embora eu esteja trazendo para vocês um olhar sistêmico, tem uma relação direta, porque enquanto você fica preso na falta, na dor da sua criança, você fica preso no padrão de dependência emocional. E quando você está preso nesse padrão de dependência emocional, consequentemente, você vai estar ferindo a lei da ordem, da hierarquia, dentro do olhar sistêmico. Vocês estão me acompanhando? Eu procuro sempre trazer uma linguagem mais simples possível, mas tem momentos que eu acabo falando alguns termos, né? Então, ok até aqui? Estão me acompanhando? Enquanto você fica na falta, no julgamento, nas exigências, você fica preso no padrão de dependência emocional. Você fere a lei da hierarquia em relação ao seu pai e à sua mãe biológicos. E quando você está na dependência emocional, ferindo essa lei sistêmica, a sua vida fica travada. É simples assim. E não adianta ficar buscando outros caminhos. Você está perdendo tempo e gastando dinheiro à toa. Você precisa olhar para dentro. Você precisa olhar para essa questão. Você precisa resolver ali suas dores, seus traumas e aí sim, aí você vai cuidar de todo o resto. Mas ficar cuidando de todo o resto, se a sua postura está ferindo essa lei, você vai ficar com aquela sensação, dar um passo para trás e dois para frente, um passo para trás e dois para frente. A sensação de que você está na vida, só que como se fosse uma esteira, né? Você vive e não sai do lugar. É horrível essa fase, Deus me livre, guarde. Que eu fique atenta para não passar por uma fase tão dessa assim de novo. De ficar com essa sensação de estar numa esteira, onde você anda e não sai do lugar. Minha mãe faleceu quando eu tinha 6 meses, não conheci nem por foto. O que fazer? Em você, sua mãe permanece viva, em cada célula do seu corpo. Voltei aqui no Resiliência? Travou? Voltei? Então eu vou repetir para essa pergunta. Minha mãe faleceu quando eu tinha 6 meses, não conheci nem por foto. O que fazer? Em você, a sua mãe permanece viva. Então você vai honrar e agradecer essa mãe. Como que a gente faz isso na prática? Como que a gente faz isso na prática? Esse honrar essa mãe aqui internamente, fazer algo com isso. Cuidando bem da filha dela. Como é que você está cuidando da filha dela? Ela morreu, você tinha 6 meses. Como que você está cuidando da filha dessa mãe? Essa é a melhor maneira de você honrar e saber que você está dando conta da postura. Se você estiver cuidando bem da filha dela, seguindo para a vida com gratidão, é isso. Não precisa ter conhecido, não precisa ter convivido. É isso que é lindo na vida. Porque senão seria muito injusto. Seria muito injusto. A gente nasce num determinado contexto e aí a gente está condenado a viver fracassado porque nasceu ali, naquele contexto, naquela história, naquela família. O nosso ponto de partida é diferente. Onde cada um nasceu, a maneira que cada um teve uma infância, as circunstâncias, as condições, os recursos que cada um de nós teve, lá no ponto de partida, isso sim é diferente. Isso sim, vai ter um mistério, a gente não vai conseguir explicar tudo nessa vida. Tem os mistérios da vida. Por que uma determinada pessoa nasce num contexto, a outra nasce num contexto mais privilegiado?
o que melhor explica isso para mim, para o meu entendimento, é a doutrina espírita em relação a isso. É quem melhor explica a questão ali da reencarnação. É a única coisa que faz sentido para uma pessoa nascer num contexto e outra não. Mas ok, não vamos entrar nisso aí, que aí já mexe com crenças e a gente também não tem certeza se tem ou não tem. Ao que tudo indica, tem realmente, mas vamos nos ater a essa existência aqui agora. Então, o ponto de partida é diferente. O que você vai fazer agora, daqui para frente, agora é com você. E aqui, na vida, estão todos os recursos. Então, quando a gente fala dessa postura, essa postura sistêmica na vida em relação à mãe, é no sentido de ter gratidão no coração. Agradecer pela sua vida, olhar para as coisas boas. E isso a gente exercita. A gente exercita. Desidentificar da dor, sabe? Sair da dor. Como se pudesse mesmo pegar o rostinho ali e falar, ei, chega de olhar lá para trás. Já foi, não tem como fazer. Olha aqui, olha, você está na vida. Você está respirando, você tem saúde, você tem uma vida inteira ainda pela frente. Olha para a vida, vida. Você está na vida e aqui na vida tem todos os recursos que você precisa. Às vezes a gente está numa fase difícil, a gente não enxerga. Parece que não tem solução, que não tem saída. Mas tem. A única coisa que a gente não tem solução aqui nesse plano é para a morte. Para o resto, enquanto a gente estiver na vida, tem solução. E às vezes, se a solução está demorando a aparecer, parece que não está vindo, é porque você ainda não parou para ouvir o que aquilo está te pedindo. Você ainda não aprendeu o que aquilo veio te ensinar. Depois que a gente compreende que a vida é assim, a hora que chega um problema, dá vontade até de já puxar se fosse um personificado, né? De já puxar uma cadeira, oferecer um chazinho e falar, e aí, conta. O que foi dessa vez? O que você veio me ensinar? Já, né? Já vai lá, me conta aí o que é. Qual que é a boa dessa vez? O que você veio me ensinar? Porque é assim, quanto mais rápido a gente fizer isso, melhor. Então fica claro, né? Que mesmo quando não conheceu a mãe, e quem... Ai, não, esse não. Olha só esse comentário. Mas muito obrigada por esse comentário, tá? Eu e minha mãe nos damos muito bem. Maravilha. Agora que a pessoa vai bem, que ela botou tudo a perder. Vamos lá. Eu e minha mãe nos damos muito bem. Gostaria de ajudá-la a se curar dos sentimentos ruins que ela tem pelos pais dela. Nessa hora, a pessoa sai completamente da postura. Gostaria de ajudá-la a se curar dos sentimentos ruins que ela tem pelos pais dela. Nessa hora, vou pegar uns bonequinhos aqui. Eles estavam fáceis, deu para pegar. Olha só. Só para ilustrar, para ficar mais fácil aí de vocês compreenderem. Deixa aqui um grande, um pequenininho. Tá. Os bonequinhos que eu uso, eles são bem neutros. Tem aqueles que parecem Playmobil, né? Os meus são bem neutros, para fazer constelação individual. Então, aqui tá o que representa o grande, pai e mãe. Aqui, no caso, é o masculino, né? Então, vou pegar até um feminino. Vou pegar a mãe aqui. Pronto. Aqui tá o grande, a mãe. Aqui tá a pequena, a filha. Então, nesse comentário, eu e minha mãe nos damos muito bem. Ok, que ótimo. Gostaria de ajudá-la a se curar dos sentimentos ruins que ela tem pelos pais dela. Nessa hora, a pequena aqui olha para a mãe, critica, julga e deseja que fosse diferente.
Quando você olha para lá e deseja que fosse diferente, por mais que seja por amor, você quer ajudar, você quer melhorar a vida da sua mãe, você quer que ela viva sem aquelas dores. Só que aí você sai do seu lugar de pequeno e vem aqui querer cuidar do grande. Um pequeno, quando ele vem querer cuidar da vida do grande, esse pequeno, ele se lasca. É só olhar, gente, é pequeno. Como que o pequeno quer cuidar do que é do grande? Uma querida professora minha, das constelações, uma mulher que eu admiro demais, assim, e ela tem um jeito simples de trazer a sabedoria que as constelações trabalham em nós, essa questão da postura sistêmica. E outro dia eu vi um videozinho dela rolando aí, onde ela falava exatamente disso. Então eu vou trazer um pouquinho, assim, do jeito dela de falar, né? Quando essa mulher nasceu, quando essa pessoa nasceu, essa pessoa, né, gostaria de ajudá-la a se curar dos sentimentos ruins que ela tem pelos pais dela. Então, quando essa pessoa que nasceu, quantos anos será que essa mulher aqui já tinha? No meu caso, hoje eu tenho 41, mas quando eu nasci, minha mãe tinha 18. Então, na pior das hipóteses, minha mãe já tem 18 anos na minha frente. Por mais que eu ainda critique, não, vou usar outro verbo. Por mais que eu ainda criticasse, julgasse, exigisse algo ainda dessa mãe, e aí eu fico lá vendo, estudando tudo isso, né? E vendo a importância de tudo isso. Aí eu paro de cuidar aqui da minha vida e começo a olhar para a vida da minha mãe. Falo, nossa, minha mãe tem umas mágoas ainda em relação ao meu avô. Eu vou lá falar pra minha mãe da importância dela limpar. Eu queria tanto que minha mãe limpasse isso, a vida dela ia ser tão melhor. O que eu faço nessa hora? É por amor que eu tô fazendo, mas o que eu faço nesse momento? Eu saio da minha postura de pequena e venho querer resolver o problema do grande. E aí eu me lasco. Então, quando você quiser ir lá resolver, se meter na história, na vida dos grandes, por mais que seja por amor, é um amor que adoece o sistema. Vai ser ruim para todo mundo, principalmente para você, mas vai ser ruim para todo mundo. Você precisa lembrar nessa hora que essa mulher que você fica olhando, coitada, quero ir lá ajudar ela a limpar essas mágoas, esses sentimentos ruins que ela tem em relação aos pais dela. Pode até ser que realmente precise, mas não é da sua conta, você é só o pequeno diante dela. E quando você pensar em ir lá querer resolver o problema dos grandes, lembra o seguinte. Vou falar de mim de novo, né? Quando eu nasci, minha mãe já tinha 18. Com 18 anos, ela já tinha feito tanta coisa. Ela, no mínimo, ela tem 18 anos na minha frente. Por mais que eu ache que ela já tenha errado um monte, que ela anda fazendo um monte de besteira, por mais que eu olhe para a vida dela e fique lá apontando o dedo, julgando, criticando, querendo que fosse diferente, querendo ir lá consertar, eu preciso lembrar que ela tem 18 anos na minha frente. Então, por mais que eu me ache muito sabidinha, ela tem, no mínimo, 18 anos na minha frente. Ela, com a minha idade, se hoje ela tá lá com seus 60, na minha idade, na minha idade minha mãe já tinha feito coisa demais. Ela já tinha tido vários empreendimentos, já tinha tido 2 casamentos, já era mãe de 3 meninos. Eu só tive um casamento. Eu agora que eu tô começando a empreender, tenho um filho só. Aí vou eu lá, jurando que eu sou melhor que ela, querendo lá ensinar pra ela como é que ela faz lá com a vida dela. Vocês percebem? Isso é tão importante. Se vocês perceberem isso aqui, eu já posso até fechar a live e tá ótimo. E como grande, a mãe, posso falar para os meus filhos que eles estão me julgando? Vai falar pra quê? É só não se importar. Pode até falar. Mas aí você tá se ofendendo ainda, né? Mantenha a sua postura. É só parar de dar ouvido para eles. Eles vão perceber. A postura, gente, postura é tudo. Postura
Postura é tudo nessa vida. E onde fica a questão espiritual? A inteligência espiritual que pode ser diferente. Vocês querem coisa mais espiritual do que o olhar sistêmico? Nossa, eu não conheço nada que seja tão espiritual quanto o olhar sistêmico. Tudo que o olhar sistêmico nos pede é para ter gratidão pela vida. E uma postura de deixar com o outro o que é do outro, uma postura de não julgamento, uma postura de respeito à ordem, à hierarquia, uma postura de cuidar bem da própria vida. Vocês querem algo mais espiritual do que isso? Nossa, se tem uma coisa que trabalha a minha espiritualidade, que me faz querer evoluir cada dia mais, é a consciência dessas leis sistêmicas atuando o tempo todo. Mesmo porque eu conheci esse caminho das constelações familiares com a minha vida totalmente fracassada. Quando eu, como pequena, queria cuidar da vida da minha mãe, que era a grande da história. E aí eu, como pequena, querendo cuidar da vida da minha mãe, o que aconteceu comigo? Consegui acabar com o meu casamento, consegui perder todo o dinheiro que eu tinha, consegui fazer muita dívida, consegui adoecer, consegui perder a fé em Deus, consegui me deprimir. Então eu aprendi tudo isso, foi na trincheira. E quando eu trago o olhar sistêmico para vocês, eu vou pedir uma coisa que eu sempre peço. Não acreditem no que eu estou dizendo. Só porque eu tenho especializações, sou formada, fiz um monte de formação, títulos. Não acreditem no que eu estou dizendo. Principalmente quando eu trouxer um olhar sistêmico. Apenas observe essas leis sistêmicas. Comece a observar na vida. Vê se faz sentido. Se fizer sentido, você aplica. E aí observa o efeito. Se não fizer sentido para você, joga fora, descarta e siga em paz. Tá tudo bem. Tem um livro do Bert Hellinger que ele é super gostoso de ler e ele é em tópicos. Então, para vocês que estão pedindo livros, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Ele é um livro assim que é de perguntas e respostas, então ele é mais dinâmico. Não sei como incluir a doadora do embrião. Apenas agradeça. Apenas agradeça. Apenas tenha uma postura de respeito e de gratidão. E quando a mãe entra tanto, isso aqui é dependência pura. E quando a mãe entra tanto, que atrapalha a sua vida, seu casamento, afasta seu filho só pelo que ela pensa. Aí o que esse filho tem que fazer? Cortar o cordão umbilical com essa mãe. Deixar ela lá com a dependência emocional dela. Por que você continua agradando sua mãe? Porque agora, uma vez que você é casado, sua prioridade é cuidar da sua esposa, da sua família, do seu sustento, dos seus filhos. Corta o cordão umbilical. Quando essa mãe vier intrometer demais, você fala: mãe, pode deixar que isso aqui eu resolvo com a minha esposa. Mãe, muito obrigada pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pela sua preocupação, mas pode deixar. Eu já cresci, agora eu virei homem, pode deixar que eu dou conta. Se eu precisar de qualquer coisa, eu te peço, tá, mãe? Simples assim. Ah, ela vai achar ruim, vai falar que você está sendo ingrato? Provavelmente. Daí você não importa. Com muito respeito, você fala: mãe, não leva pro lado pessoal, não. É só porque agora é minha vez de cuidar aqui da minha família. Ah, mas eu tô vendo você fazendo tudo errado, eu só quero ajudar. Fala: mãe, eu compreendo que a senhora só queira ajudar, mas agora é a minha vez, eu preciso aprender por mim mesmo, tá? Obrigada. Precisando, pode deixar que eu peço socorro pra senhora. Simples assim.
Como agir quando vemos que o grande está errando e se magoando? Eu sofro vendo minha mãe batendo a cabeça. Gente, deixa ela bater a cabeça. Você pode até falar, se você conseguir falar na postura de pequeno. Na postura de pequeno você pode, não é que não pode. Você pode emitir sua opinião, dar um conselho, pode. Na postura de pequeno. Não querendo consertar, não achando que com dó. O ideal é que você deixe com ela e vá cuidar da sua vida. Uma mãe vendo um filho feliz indo pro mundo, você já tá ajudando muito essa mãe. Tá? Então vai cuidar da sua vida, vai ser feliz. Isso vai reverberar lá nela. Melhor coisa. Deixar com o outro que é do outro. Simples assim. Pode parecer muito prático, mas a melhor coisa na vida é quando a gente aprende a ser prática. Porque aí, ao invés de ficar ali se embolando com as emoções e a vida fracassando, você aprende a deixar com o outro que é do outro. Porque tenham isso claro em mente, se o pequeno vai querer resolver o problema do grande, o pequeno vai fracassar na vida e não vai conseguir ajudar o grande. Não tá travando aqui, não é no meu não, Rosa, porque quando é no meu, trava a minha tela, tá? Deve estar travando no seu sinal. Quando é o meu que tá travando, eu vejo porque trava aqui pra mim. A fonte não precisa perguntar pelo caminho, isso mesmo. A hierarquia vale mais que a evolução espiritual? Porque o filho pode ser mais evoluído. Sim, o filho pode ser mais evoluído graças a ter recebido dos pais mais leve. Não porque eles nasceram melhor. Então, ainda assim, a hierarquia precisa ser respeitada. 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 Se o filho é mais evoluído, é só ele ficar na postura de filho. Por que ele vai lá querer consertar a vida da grande? Se tem uma coisa que a evolução espiritual, o mundo espiritual, ele é pura ordem. O sistema inteiro é pura ordem. A vida funciona porque tem ordem. É tudo sincronizado. O sol nasce, né? Depois vai lá para o céu central, meio-dia. Aí o sol se põe. Aí vem as fases da lua, que mexem com toda a água do planeta, inclusive a água que tem em nós. Aí vem as estações, época de determinadas frutas e verduras. Depois vem outra época, porque tem ordem. Então, para a gente evoluir espiritualmente, a ordem precisa estar sendo respeitada. E aí, como que faz então para a gente conseguir ficar nessa postura? Basta fazer uma constelação familiar? Não. Eu tô rouca esses dias. É a questão da postura. A constelação familiar vai ajudar bastante. Quando fazer uma constelação? Quando você percebe que a vida está muito travada, que você não flui nos seus relacionamentos afetivos, a vida financeira não flui, você percebe que está repetindo um padrão. São essas dinâmicas assim que geralmente eu recomendo que faça uma constelação. Mas se você aprende, toma consciência das leis e você já consegue mudar a sua postura, alinhar a sua postura, você não precisa nem fazer constelação, é uma questão de postura. Se você conseguir ajustar isso sozinho, maravilha. Como lidar com o sentimento de que a minha mãe está em dívida comigo, por não ter me cuidado, me protegido? Está completamente na queixa ainda. Está completamente na queixa ainda, completamente na exigência. Chega uma hora, gente, que você só precisa olhar para aquela mãe
E aí vem a espiritualidade. E agradecer pela vida. Você tá na vida, não tá? Você tá viva? Você chegou até aqui? Graças àquela mãe que você tá acusando que não cuidou e não protegeu direito. Ela fez o melhor que ela podia com os recursos que ela tinha, com a consciência que ela tinha. Ela fez o melhor que ela podia. O melhor dela foi capenga? Sinto muito. Talvez pro meu filho o meu melhor com ele também seja meio capenga. Eu tô dando o meu melhor. Porque enquanto você fica achando que aquela mãe está em dívida com você porque não te criou direito, porque não cuidou e não te protegeu direito, você está completamente na crítica, você está ferindo totalmente a lei da hierarquia. E aí vem essa parte. E hoje, depois que cresci, ela quer opinar na minha vida. Agora é só você, como uma mulher adulta, dar limites para essa mãe. O que tem ela querer opinar? Você não é obrigada a seguir, agora você é uma mulher adulta. Porque enquanto você fica ouvindo e se preocupando com o que ela vai achar e querendo agradar essa mãe, é um sinal que está presa na dependência emocional ainda. Então deixa ela opinar. Aí você ouve com respeito e faz do seu jeito. E quando eles ficam idosos e dependentes? Você vai cuidar na postura de filho, sem dó. Mesmo que eles estejam dementes, com Alzheimer, usando fralda, ainda assim eles são os grandes. Então você vai na postura. Postura. Eles podem até estar regredidos e bem infantilizados, como muitos ficam. Você vai cuidar deles com respeito, na postura de pequeno diante deles. Não é porque eles estão velhos, dementes, infantilizados, fazendo xixi e cocô na fralda. Não é por isso que eles passaram a ser grandes e você vai se posicionar como grande perante eles. Da mesma maneira, a questão é a postura. A postura com a qual você vai cuidar deles. E quando o filho que mora comigo, 31 anos e deixa de conversar comigo? Ah, gente, tem hora que a minha vontade é de... O que esse homem tá fazendo na sua casa ainda? Bota pra correr, fala, não, ó. Como diz a Márcia Sensitiva, área. Cadê? Por que esse homem não tá no mundo ainda, lutando pelo dele? É muito fácil ficar na casa da mamãe, com a mamãe cuidando de tudo, e a pessoa ainda se acha no direito de, na casa dessa mãe, não conversar com ela. E aí eu pergunto, o que esse homem, com 31 anos, está fazendo ainda na barra da saia dessa mãe? E ainda na birra. E ainda jurando que tem razão. Para quem não der conta de mudar sozinho, recomendo que façam uma constelação, mas como que a gente muda essa postura? É no dia a dia. No dia a dia. Lembrando, a hora que você estiver criticando, julgando, querendo que fosse diferente, aí você lembra. Ah, mas minha mãe que é a grande. Eu existo, eu nasci, estou na vida graças a ela. Por mais que ela tenha errado. A mim, eu só devo aceitar, respeitar e agradecer pela vida. Ponto. E aí a gente vai exercitando essa postura. Criticou, julgou, quis ir lá resolver o problema dela, se meter na vida dela. Aí você lembra, aí você respira. Ela é a grande, eu sou a pequena. A mim só cabe respeitar, aceitar e agradecer pela vida. Ponto. E aí você segue cuidando da sua vida. Assim. Cada um de vocês vai saber como fazer isso no dia a dia. Pode ter certeza que cada um de vocês vai saber. E como que você avalia? Se você tá ou não tá na postura? Olha para sua vida. Sua vida tá fluindo? Tá fluindo
bem, tá fluindo leve? Você tá feliz? Você tem alegria de viver? Você serve o seu trabalho? Você faz o seu trabalho com alegria? Sua vida tem sentido? Você vive com propósito? Ok, é um bom sinal. O sinal que você está na postura certa aí dentro do seu sistema familiar. Agora sua vida está sempre travada. Dinheiro é sempre um problema. Relacionamento, sai um, vem outro, parece que pior ainda. Repetindo padrão. E aí você tá se pegando aqueles defeitinhos. Sabe aqueles defeitinhos que você mais aponta na sua mãe? Com o passar do tempo, você tá reparando que você tá fazendo igualzinho. É um sinal de que você tá ferindo essa lei. E aí você fica colada no karma dela. Que é uma maneira da vida fazer você se curvar perante ela, fazer você fracassar, para que então, a hora que chegar a sua vez, você possa olhar para aquela mãe e falar assim, nossa, mãe, te critiquei tanto como mãe, né? Agora chegou minha vez aqui de criar um. Nossa, o negócio não é brinquedo mesmo não, hein? Difícil, como é que a senhora criou 3? Daquele jeito, sem dinheiro, com aquela... Eu hoje estou aqui, tem muito mais dinheiro que a senhora, muito mais recurso. Minha máquina de lavar canta até musiquinha a hora que acaba, seca, falta dobrar minhas roupas. É tudo tão mais prático, tudo tão mais fácil. Eu tenho tanto conhecimento, tanto acesso a bons conhecimentos, a autoconhecimento. Como que a senhora fazia? A vida vai fazer a gente se curvar para que a gente tenha humildade perante e volte para o nosso lugar de pequeno diante dos nossos pais. Então, no final das contas, o que essa postura nos pede é olhar para a grandeza que é a vida e desidentificar da dor do que aconteceu lá atrás com a nossa criança. Chega uma hora que na vida adulta a gente precisa cortar o cordão e olhar para frente, seja lá o que tenha acontecido. Sua vida vai ser uma... Enquanto você ficar olhando para trás, querendo procurar culpado, aí você vai seguir fracassando. É assim que funciona. Bom, vou indo, né? Já tenho 53 minutos e eu tenho turma de mentoria agora às 20 horas. E... Bom, gente, eu vou fazer um evento, esqueci de falar do evento, né? Eu vou fazer 4 aulas seguidas no YouTube em julho, nos dias 10, 11, 12 e 13 de julho. Será uma sequência de aulas gratuitas, porém fechadas no YouTube apenas para quem estiver inscrito. Essas aulas, elas antecedem a abertura da turma 6 da mentoria Virando a Chave. Então, recomendo de coração que participe dessas 4 aulas, que lá, o nome das aulas, né, o nome do evento é As Chaves da Liberdade. Então, lá eu vou trazer, de acordo com o meu conhecimento, com o meu olhar, com o meu método, o que é preciso a gente fazer para que a gente conquiste uma liberdade na vida, uma liberdade emocional, uma liberdade financeira, de ser quem a gente é e desfrutar da vida com alegria, com prosperidade, com abundância. Então, para quem quiser, digita chave aqui nos comentários, você vai ser direcionado para a página do link, ou então o link está na minha bio. Vou dar aí um minutinho só para quem quiser digitar. Então, vocês podem digitar a chave aqui e vocês vão ser direcionados para a página de inscrição dessas 4 aulas, tá? E para quem tiver interesse na mentoria, eu estou sempre colocando um formulário de pré-inscrição ali nos meus stories, porque eu priorizo quem respondeu o formulário antes, né? Porque tem um limite, porque eu acompanho ao vivo. Então, tem um limite que eu dou conta ali de mentorear a turma, tá? Então, o link vai estar na minha bio, para quem estiver vendo a live depois. E mesmo quem estiver vendo depois, pode escrever chave nos comentários aí, que provavelmente vai dar certo também o direcionamento para a página de inscrição, tá? Aí lá vocês vão conhecer um pouquinho mais de quem eu sou, lá eu explico direitinho quem eu sou, o que eu faço, tá bom? Então, um beijo e até amanhã. Obrigada pela presença e pela companhia. Espero ter contribuído aí um bocadinho na compreensão do que é essa bendita postura. Um beijo. Beijo, gente. 5 minutinhos aqui de tomar uma água e ali
e abrir o Zoom aqui para mentoria. Um beijo.